Olá, amigos da dúvida. Esta é a Sala da Dúvida e este é o nosso primeiro podcast. Hoje trataremos de um assunto muito interessante que seria a filosofia falada em sua própria língua ou a filosofia feita em sua própria língua. Tomaremos como base o livro Filosofia para Corajosos, do filósofo e professor Luiz Felipe Pondé. Utilizaremos aqui de um pensamento de Nietzsche. É claro, a sua filosofia e a sua forma de pensar sobre o que vem a ser filosofia em sua própria língua. Essa é uma ideia do grande filósofo alemão Friedrich Nietzsche, que viveu no século XIX. Nietzsche era um filósofo romântico e, para entender o que é fazer filosofia em sua própria língua, é necessário entender o que foi o romantismo e como esse romantismo chega ao pensamento de Nietzsche e a sua proposta de fazer filosofia em sua própria língua, em vez de fazê-la na língua dos outros. Vejamos então, para começar, o que é fazer filosofia na língua dos outros? Comecemos pelo negativo, para depois descobrir o que é o positivo neste caso. Aqui, a língua dos outros não significa língua estrangeira. É mais sofisticado do que isso. Antes de falar sobre o que é a língua dos outros, lembremos do sentido que move Nietzsche quando ele retorna ao seu trabalho sobre o nascimento da tragédia grega e fala que naquela época, quando escreveu esse trabalho, ainda não era capaz de falar em sua própria língua e então foi obrigado a falar na língua dos outros. Nietzsche trata aqui da capacidade de falar das outras coisas a partir de si mesmo e da coragem que isso demanda. O mais fácil é passar a vida falando na língua dos outros. No caso específico de Nietzsche, falar na língua dos outros era dizer o comum, o conhecido sobre a origem da literatura trágica. Fazer mera história da literatura trágica grega é fazer o que se faz hoje, por isso ela é quase irrelevante. Falar na sua própria língua para Nietzsche era assumir sua filosofia trágica, era se reconhecer como um filósofo trágico grego em plena Alemanha do século XIX. Era reconhecer, como os trágicos gregos, que a vida não tem nenhum sentido maior além de enfrentar o conflito que ela é. E quem sabe, ser lembrado pela coragem e disposição a se elevar acima do banal. E, a partir daí, falar do mundo e para o mundo. Isso é filosofar com o martelo, como dizia o nosso romântico. Partindo do princípio que vimos anteriormente, o que seria fazer filosofia em sua própria língua? De acordo com o filósofo Nietzsche, assim como ele havia dito anteriormente, que ele era um filósofo trágico grego em uma Alemanha do século XIX, as pessoas não falavam a mesma língua que ele, apesar dele falar alemão, assim como as outras pessoas. Ele se refere aqui nessa passagem na sua forma de falar, sua eloquência, a sua atividade cerebral. Quando eu digo atividade cerebral, seria o seu ponto de vista filosófico, a sua forma de pensar. Por isso que até os dias de hoje, o filósofo Friedrich Nietzsche possui escritos que são de difícil aprendizado e entendimento porque ele fazia filosofia em sua própria língua. Ele fala da necessidade também de falar da forma que as pessoas falam. Eu vou usar como exemplo, quando você encontra uma pessoa que tem um grau de instrução menor que o seu e você percebe que você tem uma eloquência um pouco maior, né, nas palavras, um pouco maior do que aquela outra pessoa tem, você se considera um tolo por usar de tanta eloquência com uma pessoa que não tem tanto conhecimento. Seria desnecessário, seria pedantismo utilizar esse tipo de linguagem com pessoas menos instruídas. Então nós devemos conversar e utilizar da mesma linguagem que aquela pessoa utiliza para que elas possam nos compreender. Então, fazer filosofia na própria língua seria utilizar a própria forma de falar, seria utilizar os próprios meios e conhecimentos para fazer filosofia. Obrigado por ouvir até agora e aguardem os próximos podcasts. Muito obrigado e tchau!